Olá pessoal, tudo bem? Prazer conhecê-los. Para quem não me conhece, eu sou Gustavo Scatolino. Para quem já me conhece, eu sou Gustavo Scatolino, o nome não vai mudar, né? Então a gente vai ver agora direito administrativo para o concurso do MPU, projeto A Vaga é Minha, a Vaga é Sua, que você vai ser aprovado com certeza. E eu escolhi um tema hoje para a gente poder fazer uma revisão, que é um tema muito importante para todos os concursos em geral, que é a Lei de Improbidade, que é a Lei 8429 de 92. Pessoal, sobre essa lei para concursos, nós temos que saber duas coisas, né? A letra da lei é uma lei que não é muito grande, tem 20 e poucos artigos, e temos que saber alguns julgados, algumas jurisprudências do STJ e do STF sobre a lei, que cai muito em prova de concurso também. Então eu peguei também ao final dessas explicações uma parte mais teórica, que a gente vai fazer uma introdução, vamos ver quem é um sujeito ativo, quem que é o sujeito passivo, quais são os atos de improbidade, se é uma ação civil, se é uma ação penal, e depois vamos fazer algumas questões para a gente saber como que você aplica a teoria na hora da prova, tá bom? Então vamos ver na tela aí com a gente, produção, improbidade administrativa, vamos ver aí então, improbidade, conceito. Pessoal, o que é um ato de improbidade, hein, pessoal? O que seria ato de improbidade? Eu posso falar que todo ato de imoralidade é ato de improbidade, pessoal? Todo ato imoral vai ser um ato de improbidade? Nem sempre. Para ser um ato de improbidade, tem que ter uma imoralidade qualificada pela desonestidade. Então, nem todo ato imoral vai ser passível de punição com improbidade. A lei de improbidade, que é a lei 8429, ela veio para punir atos que são imorais, mas qualificados pela desonestidade, pela má-fé. É para isso que essa lei foi feita. E nós temos a lei de improbidade, que é a lei 8429, que vai trazer várias punições para o agente, mas ele pode ser punido também por improbidade na via administrativa. Tanto é que a Lei 8.112 prevê que quem comete ato de improbidade está sujeito à demissão. Só que na via administrativa ele só vai ter uma sanção, que é perder o cargo pela demissão, sem prejuízo de ter essa punição na via administrativa e depois ele ser punido também com ação judicial de improbidade, que vão ter outras consequências que a gente vai ver, que é suspender o direito político, perder a função, ressarcir o erário, indisponibilidade dos bens, aplicação de multa, proibição de contratar com o Estado. Então a lei de improbidade ela tem punições severas, mas elas são aplicadas na via judicial porque tem muita consequência ali que só na via judicial que pode ser aplicada, tá bom? Então, o que é improbidade? Conceito, é uma imoralidade qualificada pela desonestidade. E quais são as consequências que estão aí, ó, no parágrafo 4º da Constituição do artigo 37 para um ato de improbidade, hein, pessoal? Olha só, quais são as consequências? Suspensão dos direitos políticos, suspensão dos direitos políticos, perda da função pública, perda da função pública, certo? Então, olha só, o pessoal fala dessas duas aqui primeiro. Então, suspensão do direito político e perda da função. Pessoal, muito cuidado. Por quê? Porque o que pode acontecer com o ato de improbidade, para quem comete esse ato, é a suspensão do direito político e a perda da função. Existe, pessoal, perda do direito político? Existe. Só que em razão de ato de improbidade vai ser o quê? Vai ser a suspensão. Perda de direito político até tem, só que é para outras situações. Ato de improbidade vai ser o quê? Suspensão. E nós vamos ver que o prazo de suspensão pode ser de 3 anos, que é o prazo mínimo para o ato que atenta contra princípio administrativo, e pode chegar até 10 anos, que é o ato mais grave, que é o ato que vai gerar enriquecimento ilícito. Então é suspensão, não é perda e muito menos a cassação. Ontem eu vi uma notícia no site do G1 dizendo que uma
a autoridade do Rio de Janeiro foi condenada por improbidade e teve a cassação do direito político. Estava muito errado, não estava? Por quê? Não há cassação do direito político, é vedado pelo artigo 15 da Constituição. O que tem é a suspensão para algumas situações e a perda para outras situações. E em razão de ato de improbidade vai ser o quê? A suspensão do direito político, tá bom? Outra consequência, perder a função, se a pessoa tinha função. Todo mundo que comete ato de improbidade tem função pública, pessoal? Todos têm função pública? Nem sempre. A pessoa, se tinha função pública, perderá a função. A gente vai ver já já que um terceiro que não tenha função pode praticar improbidade também, induzindo, concorrendo ou se beneficiando direto ou indiretamente do ato de improbidade. Mas se ele tinha função, consequência, perde a função pública também, tá? Detalhe, pessoal, essas duas consequências aqui só vão ser efetivadas com o trânsito em julgado da sentença. Só quando o processo realmente acabar, não cabe mais recurso, o processo finalizou, que essas consequências serão então implementadas, certo? Outra consequência que tem, qual que é? Ressarcimento ao erário, ressarcimento ao erário é a outra consequência. E aqui tem um se, né, pessoal? Por quê? Ressarcimento ao erário se houve dano ao erário. Porque nem todo ato de improbidade vai causar dano ao erário, mas se causou, vai ter que ressarcir o prejuízo causado, tá bom? E a outra consequência é a indisponibilidade dos bens. Indisponibilidade dos bens. Pessoal, a indisponibilidade dos bens não é tecnicamente uma sanção. O que significa? Os bens ficam bloqueados. Como assim bloqueados? A pessoa não pode transferir os seus bens, não pode vender, não pode doar, não pode fazer troca de bens. Por quê? Quem responde por improbidade responderá com todo o seu patrimônio. Então ela não pode sair se desfazendo dos seus bens, porque no final da condenação, todo o patrimônio dela vai responder. Então o juiz pode falar que os bens estão indisponíveis. Olha, você não pode vender, você não pode doar, não pode fazer nada com os seus bens. É uma indisponibilidade. Então, a nossa Constituição prevê essas 4 consequências para a ação de improbidade. E uma pergunta: essa ação de improbidade é uma ação civil ou é uma ação penal? Hein, pessoal? A ação civil ou é a ação penal de improbidade? O que você responderia? A ação de improbidade é ação civil. Então vamos colocar aí, ó. A ação de improbidade é uma ação civil ou civil política ou civil política. Então é ação civil ou então ação civil política. Pessoal, cuidado, porque não é ação penal. Na verdade, a Constituição diz, em razão da improbidade poderá resultar essas 4 consequências. Aí fala assim, vírgula, sem prejuízo da ação penal cabível. O que ela está dizendo na Constituição? Olha, pode ter essas consequências civis ou então civis políticas e ainda pode haver a punição por crime na esfera penal, porque a ação de improbidade é uma ação de natureza civil. Aqui não tem pena privativa de liberdade na improbidade. Pena privativa de liberdade é da ação penal. Imagina alguém que faça contratação direta fora de caso autorizado por lei. Poderá responder na esfera administrativa, sendo servidor, na esfera civil por improbidade e ainda vai ter uma ação penal. Porque fazer contratação direta fora de caso autorizado em lei é crime na lei de licitações. Então você, tiver uma prova, não vai escrever, fulano de tal cometeu crime de improbidade. Vai estar errado, tá bom? Escreva que ele cometeu ato de improbidade. É um ato, não é um crime. Eu sei que tem a figura do crime de responsabilidade. Vi aqui até algumas pessoas estão perguntando, professor, agente político comete ato de improbidade? A gente vai ver já já, vou comentar toda a discussão que tem hoje lá no STF e no STJ, tá bom? Mas
eu tenho agentes que cometem crime de responsabilidade. Aí sim, chama crime de responsabilidade, apesar de ser uma infração político-administrativa, chama crime de responsabilidade. Vamos ver quem pode cometer o crime de responsabilidade, mas, no modo geral, é ato de improbidade, é uma ação civil, não é ação penal. Beleza até aqui? Fechado, pessoal? Avançando mais um pouquinho, a lei de improbidade fala que o sucessor daquele que causar ato que gera lesão ao erário ou gera enriquecimento ilícito responderá até o limite do valor da herança. Então, o sucessor responde até a herança que foi para ele deixada. Então, a gente deixou um prejuízo lá ao erário de 100 mil reais e uma herança de 50 mil reais. A herança, que é os 50 mil, vai responder pelo prejuízo causado. E os outros 50 mil que excede não tem como cobrar diretamente dos herdeiros, porque é até o valor da herança que foi deixada, tá bom? Outra disposição que é muito em prova é essa aqui, ó. Quando o ato de improbidade causar lesão ao erário ou gerar enriquecimento ilícito, caberá à autoridade administrativa responsável pelo inquérito representar ao Ministério Público para a indisponibilidade. E é a indisponibilidade de bens que assegurem o integral ressarcimento ao erário. Então, quando tem uma ação, uma investigação por improbidade na via administrativa que não tem ainda um processo judicial em curso, a autoridade, de acordo com a lei, representa o Ministério Público e o Ministério Público ele vai ingressar com uma ação judicial requerendo a indisponibilidade dos bens, que os bens fiquem bloqueados para a pessoa não se desfazer dos seus bens. Só que um cuidado, viu, pessoal? Por quê? Quem decreta a indisponibilidade é o juiz, é o judiciário. O MP representa, e isso judicialmente o juiz decreta. Eu já vi questão, e estava errada, a questão falou assim, no caso de ato que causa lesão ao erário, caberá ao MP decretar a indisponibilidade? Não, ele representa para que seja feita a decretação da indisponibilidade. Tudo bem? E a gente vai ver um pouquinho mais à frente que o MP tem um papel muito importante na ação de improbidade, porque ele é um dos legitimados para entrar com a ação. E quando ele não for o autor da ação diretamente, ele vai ser intimado para atuar como fiscal da lei, fiscal da ordem jurídica, sob pena de nulidade da ação de improbidade. Tudo bem? Mas vamos avançar e falar de outro ponto importante, que é sobre os elementos. Para ter um ato de improbidade, tem que ter um sujeito ativo, tem que ter um sujeito passivo e tem que ter a ocorrência de um ato do artigo 9, 10 ou 11. Artigo 9 é o ato que gera enriquecimento ilícito. Artigo 10 causa lesão ao erário. E artigo 11 atenta contra princípio administrativo. Então, nesse caso, para você lembrar dos atos, lembra da palavra ela, então da palavra EPA, enriquecimento ilícito, lesão ou prejuízo ao erário e atenta contra princípio administrativo, artigo 9, 10 e artigo 11, tá bom? Então vamos lá, vamos ver quem que é o sujeito ativo então. E olha só, pessoal, a lei, ela descreveu bem abrangentemente quem que é o sujeito ativo, para não deixar ninguém de fora. Ela falou assim, ó, reputa-se agente público para os fins dessa lei todo aquele que exerce de forma transitória ou não, com ou sem remuneração, por eleição, por nomeação, por designação, por contratação ou qualquer outra forma de investidura, seja por qualquer vínculo, mandato, cargo, emprego ou função, responderá por improbidade. Então a lei foi até redundante, não foi? Porque ela falou o seguinte, quem exerce função por eleição, por nomeação, por designação, por contratação, de forma transitória ou não, com ou sem remuneração, responde por improbidade. Bastaria a lei falar, quem exerce função pública responde por improbidade. Bastaria falar isso, porque já englobaria tudo. Só que a lei ficou no receio de dar interpretação e deixar alguém de fora. Então ela falou de função e repetiu, foi redundante para não deixar ninguém de fora. Não satisfeita, a lei ainda falou, no artigo 3º fala assim, ó, as disposições dessa lei também são aplicáveis no que couber
aquele que, mesmo não sendo agente público, na forma do artigo 2º, induz, concorre para a prática do ato ou dele se beneficia, sob qualquer forma, direta ou indireta. Então a lei falou assim, olha, o terceiro também que induziu, que concorreu, se beneficiou, responderá junto com o agente que tinha função pública. Então, pessoal, esse terceiro pode ser agente, embora não tenha função. Só que cuidado, se possível, anota aí, ó, observação, que isso cai muito em prova. O STJ entende que um terceiro sozinho não pratica atos de improbidade. Terceiro sozinho não pratica atos de improbidade. Anotou? Então eu vou explicar. Olha só, pessoal, olha só. Esse terceiro sozinho, ele não pratica, porque ele tem que estar em concurso com algum agente público, seja induzindo, seja concorrendo, seja se beneficiando. Então imagina que eu tenho lá um grupo de licitantes de 5 pessoas, que vão participar de uma licitação para comprar, de repente, carros, combinam propostas para um deles ganhar. Só que não tem ninguém da administração participando desse esquema. Eles vão praticar atos de improbidade? Não vão praticar. Por quê? Porque nesse caso aqui, o que vai acontecer? Se não tem nenhum agente público participando, eles não cometem ato de improbidade. Ah, professor, então quer dizer que eles não vão responder por nada? Vai praticar um ato grave desse, fraudar uma licitação e vão ficar impunes? Não é isso. Não vai ter responsabilização por improbidade, mas vai caber interposição de uma ação penal por você fazer, fraudar uma licitação, é crime na lei de licitações, só não vai ter ação de improbidade. Agora imagina que a gente tem lá um grupo de licitantes que estão fraudando a licitação e participando do esquema tem um servidor público. Aí sim, todos vão responder, não só por ação de improbidade na via civil e ainda por uma ação penal por fazer frustrar a legalidade de um procedimento licitatório. Já que já tem um concurso de agente público ali, todos respondem pela improbidade. Entendeu isso aí, pessoal? Beleza? Saiu um julgado do STJ há um tempo atrás, dizendo que o estagiário responde por improbidade. Estagiário só se dá mal, nem dessa ele conseguiu se livrar. Era um estagiário que estava imprimindo lá apostilas e apostilas para concurso público, e aí, no caso, ele foi surpreendido e você usar materiais da administração para atividade pessoal é ato de improbidade. Ele respondeu por improbidade, tá bom? Então, o estagiário é sujeito ativo da improbidade. Quem ocupa cargo em comissão é sujeito ativo também, pessoal? É agente público? É sim. Olha o que ela fala, olha aqui, voltando para o slide aí. Cargo em comissão tem uma função transitória com remuneração. E ele é, aqui no caso, nomeado para ocupar o cargo em comissão. Então ele responde por improbidade. Uma pessoa que tem contrato temporário com a administração, professor temporário, médico temporário, responde por improbidade. Vamos ver aqui, ó, na tela aí. Temporário tem uma função transitória com remuneração e ele é contratado para aquela função, então responde por improbidade. Um mesário da Justiça Eleitoral se enquadraria aqui. Mesário, função transitória, sem remuneração, e ele, no caso, é designado para aquela função, então responde por improbidade. Tá vendo? Quem tem cargo efetivo responde, vamos ver, cargo efetivo, ele é nomeado para aquele cargo, função permanente, então não importa se a função é transitória ou não, é uma função com remuneração, ele responde por improbidade. Tudo bem? Então veja que a intenção da lei não foi deixar ninguém de fora, é colocar todo mundo para responder. Agora sim, respondendo a questão do agente político, né, pessoal? Já vi que muita gente tô vendo aqui na tela aqui, perguntando se no caso agente político responde ou não por improbidade. Pessoal, qual que é a posição? O STF, em 2006, julgou a reclamação 2138 e qual foi a posição em 2006? O agente político que comete crime de responsabilidade não responde por ato de improbidade. Foi o ministro do governo Lula que pegou o avião da FAB, fez uma viagem com a família e agregados, ficou no hotel da FAB e entraram com 2 ações.
uma ação por crime de responsabilidade e uma ação de improbidade no juiz de primeiro grau. E ele disse assim, olha, STF, eu estou respondendo 2 vezes pelo mesmo fato, crime de responsabilidade, infração político-administrativa e ação de improbidade no juiz de primeiro grau. Por quê, pessoal? Lembrando o seguinte, já que a ação de improbidade é uma ação civil, não há foro por prerrogativa de função para ação de improbidade. Se, de repente, esse ministro de Estado, no final de semana, bateu o carro no carro de um particular e ele vai cobrar esse particular judicialmente, é juiz de primeiro grau, uma ação civil. Ação de improbidade, ação civil, então também juiz de primeiro grau. Entrou com 2 ações. E o Supremo disse, olha, você está certo, você é agente político, responde por crime de responsabilidade e responde por ato de improbidade. Então, não pode, você vai responder só pelo crime de responsabilidade lá no STF. E foi com essa posição. E ele disse, então, o agente político que responde por crime de responsabilidade não pode responder por improbidade. Mas quem é que não responde por improbidade? O agente político que responde por crime de responsabilidade, somente eles. Então eu tenho que verificar na lei de crime de responsabilidade para verificar e realmente saber quem é que vai responder pelo crime de responsabilidade e não responderia por ação de improbidade. Na lei de crime de responsabilidade fala do presidente, presidente, seus ministros, governadores, secretários, ministros de Estado, ministro de Estado já falei, ministros do STF e o Procurador-Geral da República. Vamos lá. Presidente, seus ministros, governadores, secretários, ministro do STF e o Procurador-Geral da República. Então, se essas autoridades cometerem um ato, vão responder por crime de responsabilidade e não por ato de improbidade. Então eu pergunto para você, se uma questão de prova disser assim como já falou, tendo em vista que um senador é um agente político, ele não responderá por ato de improbidade, responderá por crime de responsabilidade. Certo ou errado? O senador responde por crime de responsabilidade, pessoal? Não responde, não. Ele está previsto na lei de crime de responsabilidade? Não está. Ele vai responder, então, por ato de improbidade e não responde por crime de responsabilidade. Um prefeito, um vereador, um deputado distrital, um deputado estadual, qualquer outra pessoa que não esteja na lei de crime de responsabilidade responderá por ato de improbidade. Essa é a posição do Supremo. Olha só o que acontece. Isso foi em 2006, há bastante tempo atrás. E o STF, até hoje, ele não voltou a apreciar a questão lá no seu plenário, onde ele julgou essa questão em 2006. Só que nós temos algumas decisões da segunda turma dizendo o seguinte, dizendo, olha, essa posição do Supremo ela tem que mudar. E já tem alguns ministros manifestando opinião, dizendo que tem que haver sim a chamada dupla normatividade, que é responder por improbidade e responder por crime de responsabilidade, fazendo a ressalva apenas quanto ao presidente, de esse sim responder só por crime de responsabilidade. Só que um detalhe, pessoal, nada disso foi julgado no mérito ainda pelo Supremo. São posições de alguns ministros, quando vão julgar algumas ações de improbidade, fazem a sua ressalva da sua posição pessoal naquele caso. Só que eu não posso falar que isso reflete a posição do Supremo, não. Por quê? Qual que é a posição dele? É aquele julgado de 2006. O agente político que responde por crime de responsabilidade não pratica atos de improbidade. Tá bom? E é isso que a gente vai levar para a prova. Se de hoje até a data da prova sai alguma outra decisão do plenário que mude isso, vai marcar com essa posição. Mas até então você vai marcar que a posição do Supremo é quem responde por crime de responsabilidade não comete ato de improbidade. A não ser, eu acho até difícil acontecer, uma questão que fala assim, o Supremo já se manifestou em algumas decisões no sentido de haver a possibilidade do agente político ter a dupla normatividade, de responder por improbidade e por crime de responsabilidade. Se for uma questão muito específica assim, estaria correta, mas eu acho difícil, já que nem tem uma posição da segunda turma ainda que já manifestou essas posições, dizendo que mudou. A posição do Supremo é essa que eu passei para vocês, tá bom? E só tomem cuidado porque
Temos aí, no caso, a posição do STJ, que ele julgou também uma reclamação, que foi a reclamação 2790, há bastante tempo atrás, até do ministro falecido Teori Zavascki, julgou essa reclamação e ele disse, olha, nós, STJ, entendemos que esse julgado Supremo já está ultrapassado e ele não prevalece. O STJ entende que o agente político responde sim por improbidade e um detalhe, mantendo o mesmo foro por prerrogativa de função. Então, se é o que chega lá, governador responde criminalmente no STJ, ele fala, não, eu que vou julgar esse governador por improbidade. E aí admite o julgamento dele por improbidade lá no STJ e afasta essa posição do Supremo. Então, olha só a confusão. Posição do Supremo antiga, 2006, que tem a tendência de mudar, e a posição do STJ, que não acata essa posição do Supremo. E na prova de concurso a tendência é perguntar de acordo com o STF, tá bom? Então a gente esclarece essa questão do agente político. Outro OBS importante é que a pessoa jurídica pode responder por improbidade, só que ela vai responder também dentro das suas possibilidades. Claro que ela não vai ter suspensão do direito político, não vai ter perder a função, mas ela pode ter aplicação de multa, proibição de contratar, que são sanções que são passíveis de aplicação na pessoa jurídica. De repente, uma empresa frauda uma licitação, a empresa que participa da licitação e fraudou a licitação. A empresa, pessoa jurídica, poderá responder por improbidade. Tudo bem, pessoal? Beleza? Então vamos avançar. Sujeito passivo é quem sofre o ato de improbidade. E olha que a lei é bem abrangente também. Diz que toda administração, direta, indireta, fundacional, de qualquer dos poderes, da União, dos estados, do DF, dos municípios, de território, empresa que foi incorporada ao patrimônio público ou entidade que recebeu ou recebe anualmente mais de 50% da sua receita do patrimônio ou receita anual, sofre, é sujeito passivo da improbidade. E olha só o que fala o parágrafo único. Estão também sujeitos às penalidades dessa lei os atos de improbidade contra entidade que receba subvenção, benefício ou incentivo fiscal ou creditício de órgão público, bem como daquelas para cuja criação ou custeio o erário haja concorrido com menos de 50% do patrimônio ou da receita anual, limitando-se, nestes casos, a sanção patrimonial à repercussão do ilícito sobre a contribuição dos cofres públicos. Professor, agora eu confundi, porque no caput fala somente entidade que recebeu mais de 50%, e aqui no parágrafo único fala a entidade que recebeu também menos. Como é que ficou isso aí? Olha só, pessoal. Tanto a entidade, nessa câmera aqui, produção, tanto a entidade que recebeu mais de 50% da receita anual, ou a entidade que recebeu menos de 50%, as duas são sujeito passivo. As duas podem sofrer o ato de improbidade. A única diferença é a entidade que recebeu menos de 50%, na hora que for aplicar a sanção patrimonial, que é a penalidade de multa ao agente público, ela vai ser aplicada levando em consideração a contribuição do cofre público sobre a entidade. Então, ela é sujeito passivo também. Apenas a multa de aplicação como sanção ao agente público que vai ser menor, tendo em vista a contribuição que foi menor naquela entidade. Então, de repente, uma ONG que atua em área da saúde tem lá 80% da receita anual vem do Estado. Aquela ONG é sujeito passivo, pode sofrer improbidade. Uma outra ONG que atua na área de educação recebe uma parte pequena, 20% do seu orçamento anual vem de contribuição dos cofres públicos. Essa ONG também é sujeito passivo. Mas quando o Estado for aplicar a sanção de multa ao agente público que praticou contra ela a improbidade, vai aplicar a multa levando em conta os 20% apenas de contribuição que vem dos cofres públicos, tá bom? Então, pessoal, se alguma questão de prova disser assim, somente as entidades que receberam mais de 50% do patrimônio da receita anual são sujeito passivo. É errado. Tanto a que recebeu mais, recebeu menos, também é sujeito passivo. Tudo bem, pessoal? Beleza? Então vamos avançar e olha só.
tem que haver um terceiro elemento, que é a ocorrência de um ato danoso. Então tem que haver um ato do artigo 9, enriquecimento ilícito, do artigo 10, que causa lesão ao erário, ou então ato que atenta contra o princípio da administração pública. E o que você vai fazer na sua casa? Dever de casa para você. Você pegar o artigo 9, pegar o artigo 10, pegar o artigo 11 e memorizar. Por quê? Eles podem pegar qualquer ato desse e falar assim, negar publicidade a ato oficial. É um ato de improbidade que atenta contra o princípio administrativo, ponto final, certo ou errado? Tá certa a questão, é um ato do artigo 11. Mas para você responder, tem que ter decorado o artigo 9, 10 e 11. Se falar frustrar uma licitação, é um ato de improbidade que gera enriquecimento ilícito? Não, é um ato que vai causar lesão ao erário. Então tem que memorizar o artigo 9, o artigo 10 e o artigo 11 para você conseguir acertar questões que vêm nessa direção. E para facilitar, olha só, vai pelo verbo, decora os verbos. Se você decorar 2 verbos, já decorou 7 incisos do artigo 9. Por quê? O verbo receber aparece 4 vezes, o verbo perceber aparece 3. Depois tem verbo utilizar, adquirir, aceitar, incorporar ou então usar. No artigo 10, o verbo permitir apareceu 5 vezes. Doar, realizar, frustrar, licitação, agir, liberar e celebrar. E no artigo 11 são verbos variados. Praticar, retardar, revelar, frustrar, concurso público, vai cair no artigo 11, e deixar de praticar um ato que deveria praticar de ofício. Então, memoriza o verbo que você vai acertar uma questão que vier nessa direção. Tá bom, pessoal? Mas tem que memorizar, porque senão você não vai acertar uma questão que seja uma questão um pouquinho mais difícil. E a gente vai ver que no final da aula aqui, fazendo questões, que eles perguntam isso mesmo. Vão te dar um caso e vão perguntar esse ato, que tipo de ato de improbidade que é? E tem que saber, tá bom? Então vamos avançar. E olha só o que eu preparei para você, pessoal. Olha só. Essa tabelinha aqui vai ser, na verdade, a aplicação do artigo 12 da Lei de Improbidade. O artigo 12, ele regulamenta quais são as sanções. Então, olha só. Suspensão do direito político. Começa aqui, ó, de baixo para cima. 3 a 5 anos. 5 a 8 anos. E 8 a 10 anos. 3 a 5, 5 a 8 e 8 a 10. E aqui você vem de baixo para cima, ó, até 3, até 2 e até 1. Até 3 vezes o valor do enriquecimento, até 3 vezes o valor do enriquecimento, até 2 vezes o valor da lesão, do prejuízo, e até 1, mas a verdade é até 100, só para facilitar a memorização. Até 100 vezes a remuneração do agente público, é o valor da multa. E proibição de contratar, aí você decora 10 anos, 5 anos e o prazo de 3 anos. Tá vendo aí? Então você consegue, com essa tabelinha aqui, responder muitas questões de prova, que eles vão perguntar isso para vocês. Eles podem colocar um ato que gera lesão ao erário, sujeito o agente a suspender direito político pelo prazo de 5 a 8 anos, multa de até 2 vezes o valor da lesão e proibição de contratar pelo prazo de 5 anos. Ponto final, vai estar certa a questão. Ou então, olha o que a questão pode fazer. Permitir que um terceiro se enriqueça ilicitamente é um ato de improbidade que causa lesão ao erário. E o agente está sujeito a suspender direito político por 5 a 8 anos, multa de até 2 vezes o valor da lesão e proibição de contratar com o Estado pelo prazo de 5 anos. Vai estar certa a questão. Ao invés da questão falar que é um ato que gera lesão, ela pega um ato do artigo 10 e vai trazer as sanções.
Então tem que saber se é do artigo 10 o ato e se as sanções que a questão te colocou estão realmente corretas. Então olha só a importância de decorar, entender o artigo 12 de forma na tabela e a importância de você memorizar o artigo 9, o artigo 10 e o artigo 11, que descreve quais são os atos de improbidade. Tranquilo? Beleza? Então olha só, voltando na tabela, pessoal, ato de improbidade exige dano? Tem que ter dano para que ele esteja configurado? De acordo com a lei de improbidade, não. De acordo com a lei de improbidade, não. Por quê, pessoal? A lei fala assim: os atos de improbidade independem de dano ao erário. Independentemente de dano ao erário, de enriquecimento do agente, ele pode não se enriquecer também e ele responde por improbidade, mas independe de dano ao erário. É o que a lei fala expressamente no artigo 21. Só que olha só, pessoal, na visão do STJ, ato de improbidade do artigo 10 depende de dano ao erário para estar configurado. Depende de dano financeiro, de dano econômico, já que é um ato que causa lesão ao erário, só vai se configurar se houve efetiva lesão financeira ao patrimônio público. Quer ver um exemplo aqui? Imagina só que eu tenho de repente um servidor que trabalha com licitação e ele fez contratação direta fora de casa autorizado por lei. Só que ele fez uma compra de um preço que é um preço razoável, de repente até um preço mais baixo do que um preço de mercado. MP entra com ação na justiça. Só que nesse caso o MP não vai ter como provar dano, porque dano não teve, dano financeiro, ele comprou pelo preço de mercado, então não teve dano. O que diz o STJ? Olha, se o artigo 10, se a ação de improbidade não vem acompanhada de prova de dano financeiro ao erário, eu mando arquivar a ação. Por quê? Porque se não houve lesão, não se configura o ato do artigo 10. Tem que haver a lesão econômica, financeira, patrimonial mesmo, para que o ato esteja configurado. Tá bom? Então, na visão do STJ vai ser assim. Pessoal, geralmente em prova de concurso, você vai marcar de acordo com a lei, e a lei fala que independe de dano ao erário. Só que eu vejo hoje muitas questões de concurso da FCC, da Banca CESP, que estão dando preferência para a jurisprudência do STJ no caso de falar que do artigo 10 tem que ter dano. Então você vai, quando fazer prova do CESP, FCC, no caso, você vai dar preferência a marcar no artigo 10 que tem que ter o dano para que fique configurado, que é a posição do STJ, tá bom? Elemento subjetivo, pessoal, via de regra é pelo dolo. Dolo, dolo e dolo. Somente o ato aqui, ó, do artigo, que é o artigo 10, que vai admitir a forma culposa. Então, só o artigo 10 que vai admitir a forma culposa. O que é dolo, pessoal? O que é dolo? Dolo é a vontade livre e consciente de praticar aquele ato. É você ter a intenção de praticar um ato do artigo 9, 10 ou 11. E somente o ato do artigo 10 vai admitir a culpa. O que é culpa? Falta de cuidado. A pessoa não queria, não era sua intenção, foi sem querer, mas ela, por descuido, praticou um ato ali também do artigo 10. Aí, nesse caso, responderá por improbidade. Imagina um agente público que ele é descuidado, é displicente, não conhece muito bem a legislação, faz contratação direta fora de casa autorizada em lei e ainda compra um produto mais caro do que o preço de mercado. Ele responde por improbidade? Responde, pessoal. Por quê? Porque nesse caso aqui, ele praticou pela culpa. Ele não queria praticar, mas a sua falta de cuidado levou ele a responder por improbidade. Tá vendo? Então, a forma culposa admite só no artigo 10. Isso cai muito em prova, atenção. Tá bom? Pessoal, e olha só que interessante. Um novo ato de improbidade, que é o artigo 10A, que fala assim, ó, constitui ato de improbidade qualquer ação ou omissão para conceder, aplicar ou manter benefício financeiro ou tributário, contrário ao que dispõe o caput e o parágrafo 1º do artigo 8º-A da Lei Complementar número 116, de 2003. Professor, o que quer dizer esse ato de improbidade aqui, novo, que apareceu, ó, recente, 2016?
Calma, meus amigos, vamos desvendar isso aqui. Olha só. Essa lei complementar 116 é a lei de um tributo, que é o tributo ISS. O que é ISS? Imposto sobre Serviços. Ou então pode chamar, que alguns falam, ISSQN, Imposto sobre Serviços de qualquer natureza. Então, se o agente concede, aplica ou mantém benefício indevido do tributo ISS, Imposto sobre Serviço de qualquer natureza, ele responderá por improbidade na forma do artigo 10A, com as sanções que o artigo 10A trouxe para esse ato de improbidade. Quais são as sanções? Olha só, suspensão do direito político de 5 a 8 anos, multa civil de até 3 vezes o valor do benefício financeiro tributário concedido, exige dano? Não, assim como todo ato de improbidade. Prazo de proibição de contratar, esse aqui a lei não colocou, então não vai ter essa sanção. E é somente pelo dolo, porque o dolo vai ser a regra, só vai ter punição por culpa quando a lei fizer previsão expressa. Se não fez previsão expressa no artigo 10A para punir com culpa, então a gente não vai admitir a forma culposa, tá bom? Então, conceder benefício tributário do tributo ISS, imposto sobre serviço de maneira indevida, responde por ato de improbidade, mas tem que ter o dolo, tá bom? Só pela culpa não vai se admitir, porque nesse caso ali não fez previsão expressa. Avançando, vamos fazer questões então, pessoal? Vamos lá? Olha só. Questão 1, questão do CESP, aí super recente, eu peguei questões de algumas bancas, a gente poder pegar a questão mais recente. Um servidor da Procuradoria-Geral do município de Fortaleza, ocupante exclusivamente de cargo em comissão, foi preso em flagrante em operação da Polícia Federal por fraudar a licitação para favorecer determinada empresa. Com referência à situação hipotética, julgue o item subsequente tendo como fundamento o controle da administração pública e as disposições da Lei de Improbidade e da Lei Municipal 6794, que dispõe sobre os servidores do município. Julgue o item. Mesmo que o servidor mencionado colabore com as investigações e ressaça o erário, não poderá haver acordo ou transação judicial em sede de ação de improbidade. Certo ou errado isso aqui? Isso aqui também está um pouquinho polêmico hoje, né? Não é que está polêmico, mas é porque teve uma alteração na legislação que gerou uma polêmica. Tá certo ou errado? Vamos ver se alguém responde aqui no nosso bate-papo ao vivo. Certo ou errado 1, pessoal? Pode haver acordo, transação ou conciliação em ação de improbidade, meus amigos? Sim ou não? Pode, pessoal? Pessoal, nesse caso aqui, a questão ela está certa. Porque não pode haver acordo, transação e conciliação na ação de improbidade. Está certa a questão número 1. Então, questão 1 ela está certa. E qual foi a polêmica, pessoal? No final de 2015, saiu uma medida provisória que revogou esse artigo da Lei de Improbidade, que é o artigo 17. Foi revogado por medida provisória, só que depois essa MP ela não foi confirmada depois do seu prazo de 60 dias. A MP caiu e voltou à redação original do artigo 17, que fala: é vedado o acordo, a transação e a conciliação e ação de improbidade. Acordo, transação e conciliação são instrumentos para você não iniciar uma ação ou, uma vez ela iniciada, você extinguir a ação por um acordo no decorrer do processo. Só que a ação de improbidade, pessoal, não vai caber. Ela começou, ela vai até o final. O MP não pode fazer termo de ajustamento de conduta com a pessoa para arquivar a ação. Não pode fazer acordo no decorrer do processo e arquivar o processo. Não pode. Começou, vai até o final da ação, com o juiz julgando e condenando ou não a pessoa por improbidade. Tranquilidade? Então a questão 1 está certa. Questão 2. Considere a seguinte situação hipotética. João é servidor de determinado TJ e por diversas vezes utilizou-se dos serviços do motorista do tribunal para fins particulares. Assim, utilizou-se do veículo oficial do tribunal e do motorista para realizar viagens aos finais de semana,
mudanças de residência, levar e buscar seus filhos à escola, fazer pagamentos em bancos, etc. Coisa feia, né, que isso aconteceu. Em razão dos fatos narrados, João foi processado por improbidade. Na hipótese de condenação, João estará sujeito, dentre outras sanções, à cominação de quê? Pessoal, utilizar bens, serviços e pessoas da administração para atividade pessoal é um ato do artigo 9, 10 ou 11. Gera enriquecimento, causa lesão ao erário ou, nesse caso aqui, atenta contra princípio, hein? Qual que é, pessoal? A lei colocou esse aqui com um ato de maior gravidade. A lei colocou esse ato como um ato que vai gerar enriquecimento ilícito. É um ato lá do artigo 9 da lei de improbidade. Ato que gera enriquecimento, certo? Sendo um ato que gera enriquecimento, vamos ver a letra A. Vai ser a proibição de contratar com o poder público pelo prazo máximo de 3 anos? Não, porque para esse ato é o prazo, na verdade, de 10 anos. Pagamento de multa civil de até 2 vezes o valor do dano? Não, até 3 vezes o valor do dano, do enriquecimento. Suspensão do direito político de 8 a 10 anos? Tá certo, pessoal, é a letra C. Não é um ato que gera enriquecimento? Não é a sanção mais grave? Então, suspender direito político de 8 a 10 anos. Beleza, pessoal? Tranquilidade? Então, na questão 2 é a letra C. Suspensão do direito político de 8 a 10, que é um ato que vai gerar enriquecimento ilícito. Tá bom, pessoal? Estou vendo alguns indicando ali a letra E. Não é a letra E, porque a letra E aqui é de 5 a 8. Isso aqui é um ato do artigo 10. Não é artigo 10 não, tá? Artigo 10, sim, que seria de 5 a 8, mas como é do artigo 9, é a letra C, de 8 a 10 anos, tá bom? Avançando, vamos lá, então letra C, próxima questão. Wagner é analista judiciário de determinado TRT, sendo uma de suas atribuições inserir e atualizar informações processuais em base de dados. Ocorre que um dos processos sob sua responsabilidade para proceder à respectiva atualização processual pertence a um desafeto seu, um inimigo, razão pela qual retardou indevidamente a prática de ato de ofício. O que ele fez? Retardou indevidamente a prática de um ato que deveria fazer de ofício. Nos termos da Lei 8.429, caso preenchidos os demais requisitos legais para a configuração do ato ímprobo, Wagner estará sujeito, dentre outras, à cominação de quê? Hein, pessoal? Que tipo de ato é esse aqui? Retardar indevidamente ato de ofício. Lembra aquela tabelinha que a gente falou? Vamos voltar aqui, ó, ver se ela está muito longe aqui, ó. Aqui, ó. Retardar. Olha aqui, ó. Retardar está aqui, ó. É ato do artigo 11. Retardar indevidamente ato de ofício. Então, olha só, que tipo de ato vai ser esse aqui, da questão 3? Hein, pessoal? Na questão 3 vai ser a letra D. Proibição de contratar com o poder público pelo prazo máximo de 3 anos. Por quê? Olha aqui na tabelinha que a gente fez também. Essa tabela aqui, ó, 3 anos. Ato que atenta contra princípio, prazo de 3 anos de proibição de contratar. Então ficou a letra D. Tá vendo como que a gente tem que saber os atos e tem que memorizar também as sanções? Que a questão pode vir, uma questão mais de memorizar, assim, mais decoreba, como a gente gosta de falar, né? Então tem que saber, beleza? Então letra D é a resposta correta. Questão 4. Um empresário proprietário de determinada empresa que firmou o contrato com o poder público contribuiu para a prática de ato de improbidade, levado a efeito por servidor público de determinado órgão estadual. Nessa situação hipotética, letra A, o servidor público só estará sujeito ao disposto na lei de improbidade se pertencer a órgão da administração direta. Pessoal, só se ele for de órgão da administração direta que vai ter ato de improbidade? Não. A lei fala, né, se for da administração direta, indireta, fundacional, empresa incorporada e coloca um monte de entidades. Então, letra A está errada. B. O empresário só estará sujeito às disposições da lei de improbidade se o ato de improbidade lhe tiver beneficiado. Será, pessoal? Está errada a letra B. Por quê?
às vezes não beneficiou, mas ele induziu, ele concorreu, mesmo que não tenha beneficiado, ele responderá. Letra C. O servidor só estará sujeito às disposições da lei de improbidade se tiver sido nomeado para o cargo mediante concurso público. Só se ele tiver carga efetiva que ele vai responder? Não, né, pessoal? Porque a gente viu que o rol é bem abrangente. Por concurso, por eleição, por nomeação, por designação, não é isso? Então, qual que é a resposta? Como muitos já apontaram. Letra D. Servidor estará sujeito às disposições da lei de improbidade, ainda que exerça suas funções de forma transitória ou não, com ou sem remuneração. Letra D, resposta correta. Maravilha? Letra E está errada porque, mesmo ele não sendo agente público, ele pode responder se ele concorre, se ele induz ou então se ele se beneficia do ato. Tá bom? Maravilha? Mais uma questão aqui. Questão 5. Um empregado de determinada sociedade de economia mista permitiu que terceiro se enriquecesse ilicitamente em detrimento do patrimônio público, embora não tenha facilitado a prática do ato que resultou no enriquecimento do terceiro, nem tenha concorrido para a sua prática. Então ele só permitiu. Nessa situação, o empregado cometeu o ato de improbidade que importa enriquecimento ilícito. Qual que é essa aqui, hein, pessoal? Número 5. Cometeu o ato que importa enriquecimento ilícito? Permitir? Não, pessoal. Permitir aparece 5 vezes para descrever atos do artigo... Qual que é o artigo? 10, que gera lesão ao erário. Então não é enriquecimento, né? É lesão. Cometeu ato de improbidade que causa lesão ao erário? Certo, vai ser a letra B aqui, ó. Cometeu ato que causa lesão ao erário. Então a letra B é a resposta correta. Por quê? Permitir que terceiro se enriqueça é ato de improbidade do artigo 10, ato que gera lesão ao erário. Tem mais uma questão aqui? Tem mais uma questão. Vamos lá, última questão então. Considerando, por mera hipótese, que Sérgio seja servidor público da autarquia X, e que no desempenho de atividades do seu cargo pratique ato de improbidade administrativa. Marque a opção correta. Qualquer pessoa terá legitimidade para, perante a autoridade administrativa competente, apresentar representação, solicitando a instauração de investigação para apurar a prática do ato de improbidade? Certo ou errado a letra A? Hein, pessoal? Certo ou errado a letra A? Respondam aí. Qualquer pessoa pode representar? Pessoal, veja no artigo 14 da lei. Qualquer pessoa pode representar. Ué, professor, mas eu achei que fosse competência só do Ministério Público ou então da pessoa jurídica interessada. Cuidado. Uma coisa é representar. O que é representar? Levar o conhecimento da autoridade competente, é comunicar. É falar assim, olha, Ministério Público, estou dando para você notícia de um ato de improbidade. É você levar lá no Ministério da Fazenda, falar assim, Ministério da Fazenda, tem um servidor da Receita Federal que está praticando um ato de improbidade. É você comunicar a autoridade competente. E como que a lei fala? Qualquer pessoa pode representar contra ato de improbidade. Então, representar, comunicar é qualquer pessoa. Cuidado agora. Agora, quem vai ser o legitimado para entrar com a ação? Para entrar com a ação de improbidade no judiciário, aí sim, será o Ministério Público ou a pessoa jurídica interessada. Quem que é a pessoa jurídica interessada? Quem sofreu a lesão. Então, se é um servidor da Receita Federal é um órgão da pessoa jurídica União. A União, por meio da Advocacia Geral da União, vai entrar com uma ação civil de improbidade contra ele. Ou então pode ser o MP, ou então pode ser os dois, porque eles são legitimados para entrar com a ação. Agora, representar pode ser qualquer pessoa. Então, a letra A é a resposta correta. Viu, pessoal? B. Caso o referido ato cause lesão ao erário, Sérgio poderá ter os direitos políticos suspenso de 8 a 10 anos? 8 a 10? Não. De 5 a 8 anos, nesse caso aqui, se for um ato que fosse um ato que causasse lesão ao erário. C. Sérgio somente sofrerá sanções previstas em lei se houver efetivo ocorrente de dano ao erário? Errado, porque, na verdade, qualquer um dos atos não exige dano ao erário de acordo com a lei. Letra D.
A ação de improbidade contra Sérgio somente poderá ser proposta pela pessoa jurídica lesada, ou seja, autarquia X, não. Pode ser autarquia ou pode ser o Ministério Público, qualquer um dos dois, tá bom? E letra E, se o ato em questão atentar contra os princípios da administração pública, Sérgio responderá tanto por ação quanto por omissão. Tenha ele agido de forma dolosa ou culposa. Se for um ato do artigo 10 que atenta contra princípio, pode forma culposa, pessoal? Não pode não. Somente a forma dolosa. Culpa é só para o artigo 10. Estão lembrados? Então, pessoal, a gente finaliza aqui as nossas questões sobre improbidade. A gente finalizando aqui, né, pontualmente 1 hora de maratona. Vocês tiveram hoje aula aí com muitos professores, vão ter mais aulas ao longo do dia. Aproveite bastante que o Gran Curso está fazendo essa parceria com vocês. E nós desejamos aqui, especialmente eu, Gustavo, que você tenha uma excelente prova, faça bons estudos e você consiga a aprovação nesse concurso que é muito bom, que é o Ministério Público da União. O concurso está prestes a sair, são muitas vagas, é um local muito bom de você trabalhar, um local que é um ambiente muito bacana, remuneração, não precisa falar nada, você sabe a remuneração que é atraente. Você pode chegar lá e ainda conseguir, de repente, uma função de confiança, um cargo em comissão que vai dar um upgrade na sua remuneração. E você sabe as vantagens que tem de você trabalhar num órgão como esse. Então, um abraço a todos vocês aí e até um próximo encontro com Direito Administrativo. Até mais.